Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Aprenda como controlar a lagarta do cartucho do milho. Siga com o consultor André Guerre para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Olá pessoal, eu sou o André da André Guia Consultoria. Estamos aqui, no canal da UFV para falar sobre vocês sobre a cultura do milho, principalmente no que nós falamos sobre manejo de pragas, tá? E em especial a lagarta do cartucho, tá? Nós não vamos entrar no mérito com relação a quem é o culpado dos escapes que estão começando, principalmente a nível de Oeste Baiano, com relação aos traits. Plantas modificadas com o gene de Bacillus thuringiensis, as plantas BT. Bom, nós não vamos fazer isso. O que nós temos que pensar é o seguinte, é que nós estamos agora na entrada de um plantio de safrinha, de uma área enorme, e alguns cuidados têm que ser tomados quanto a essa importante praga, tá? Em nenhum lugar do país nós tivemos uma grande transformação com relação à praga, principalmente quanto a resistência como tiver nos últimos anos, tá? Praticamente o Brasil é inovação no que se refere à resistência desses insetos aos genes BT. Então, fique aqui com a gente e nos siga, que nós vamos agora falar sobre essa importante cultura e como fazer um manejo integrado da lagarta do cartucho. O que acontece? A lagarta do cartucho, basicamente, não é uma praga nova, é uma praga antiga, tá? Extremamente importante. Ela hoje pode-se dizer ainda junto com a cigarrinha, que é uma praga relativamente mais nova nos últimos 10 anos para cá, mas a lagarta do cartucho sempre teve seu papel, tá? Não só nos milhos convencionais, como nas transgenias e principalmente na estruturação da resistência a esses traits, tá? Então não vamos entrar no mérito, mais uma vez, com relação à área de refúgio, como método, de quem foi a culpa, etc. Nós vamos aqui partir para frente, ou tentar mostrar para vocês os cuidados que a gente tem que ter com a cultura do milho, principalmente nessas fases iniciais. Por quê? O manejo de controle de lagarta do cartucho, como era antigamente, como é no presente, como vai ser no futuro, nós não podemos perder a primeira aplicação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre lagarta. A lagarta do cartucho, basicamente, se nós observarmos, ela não é uma praga nova e o ciclo dela pode variar de 20 a 60 dias de acordo com o quê? Com o clima. Então é importante nós lembrarmos o quê? Que a frequência, o número de gerações por tempo é extremamente importante para você criar a sua estratégia de manejo integrado de pragas, tá? Por exemplo, há muito tempo atrás, antes de vir liberar o transgênico no Brasil, nós tivemos com um pesquisador, no qual não me recordo o nome agora, infelizmente, que ele falou que raramente nós temos a matemática se enquadrando nos padrões agronômicos e de biologia. E no caso da lagarta do cartucho, basicamente seria um deles. Por quê? Porque nós temos que, se a lagarta do cartucho, ele era na época o maior estudioso desse inseto, uma lagarta do cartucho submetida a 24 gerações sobre o mesmo produto químico, ou o mesmo trait, ou até mesmo o mesmo produto biológico, ela começaria a selecionar indivíduos resistentes. Exatamente isso que acontece. Então a estratégia parte por aí. Se eu estou no Brasil, por exemplo, 24 gerações da lagarta do cartucho, nos Estados Unidos isso é quase que impossível, porque tem 2 gerações por ano. Então, praticamente, se expor numa tecnologia ou num produto só, seriam 12 anos para começar a aparecer insetos resistentes. Agora, no caso de Brasil, um país tropical, onde se pode, em algumas regiões do Brasil, pode se plantar milho o ano todo, e se faz isso, inclusive, e num clima extremamente quente, ausência de frio, de geada, de neve, principalmente, isso torna uma dinâmica populacional totalmente diferente. Por exemplo, o que acontece? Nós temos 24 gerações, a média Brasil são 9. Se eu tiver mais ao sul do Brasil, o número de gerações de Spodoptera é menor por ano. Agora, se eu tiver no Oeste Baiano, no Piauí, Tocantins, a frequência, ou seja, eu tenho praticamente 11 gerações de lagarta do cartucho por ano. Se eu dividir 24 por 11, praticamente 2,3
anos para quebrar uma resistência. Isso vale para inseticidas, se todo mundo usar o mesmo inseticida. Lembra do clorpirifos, é um exemplo prático. Quando foi lançado, a dose de 0,4 litros por hectare, você pegava lagarta de quinto, sexto Inster, alojada. Hoje, praticamente, tem uma resistência na grande parte do país e não tem controle praticamente algum sobre lagarta do cartucho, a não ser regiões mais norte, regiões do nordeste, onde a frequência de aplicação desses produtos é pequena, a área está em expansão ainda. Tirando essas regiões, praticamente nós não temos isso. Então, a Bahia, sem dúvida nenhuma, o oeste baiano, climas temperados, climas quentes, aonde nós temos uma geração maior sob exposição de um trait, de uma própria de uma tecnologia, praticamente a quebra. Muito disso se fala no uso de refúgio, né? Refúgio, basicamente, na primeira atendimento à reclamação de uma transgenia denominada CRY1F, que ela compõe alguns outros, como piramidamento e algumas tecnologias de hoje em dia. E o que acontece? Era simples de ver, né? Às vezes o produtor aplicava com refúgio para ter um cuidado e praticamente não sairia lagarta nenhuma dali, que é o principal manejo das lagartas. É você ter uma área de refúgio no qual uma mariposa suscetível ao trait cruzaria com uma que escaparia lá do milho transgênico e a sua geração seguinte, em sua maioria, seria suscetível ao trait. Como eu estou pulverizando o refúgio sem parar, não tem mariposa nenhuma, lagarta, nem mariposa que vai sobreviver aos inseticidas, consequentemente não vai ter onde diluir essas próxima geração suscetível à transgenia. Então esse é o problema que praticamente culminou em todo o Brasil, né? Então nós hoje temos aí, no oeste baiano, áreas com 35, 40 e quase 100% de milho com transgenia. Então ainda está divulgando se realmente é o aspecto de resistência, se é uma falha na construção do milho, na implantação do gene, mas isso para nós agora não importa. Importa que eu tenho que monitorar a lavoura para saber como é que eu faço. Algo muito importante na fase inicial do milho é o tratamento de semente. Tratamento de semente para mastigador, temos alguns produtos muito bons no mercado, tá? Isso é importante. Para ele ter praticamente os inseticidas para mastigadores, controlam relativamente bem até V3, V1, V2, basicamente a hora que essa folha estiver expandida, tá? Então até aqui o controle dos tratamentos de semente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!